Olá, obrigado por ter escolhido realizar este curso de metodologia científica. Meu nome é Denilson e na aula de hoje vamos estudar o artigo científico. Os objetivos de aprendizagem da aula de hoje são: conhecer o artigo científico, identificar as partes que compõem um artigo científico e compreender as características de um bom texto científico. Vamos começar? Bons estudos para você! Na nossa aula anterior, vimos que o artigo científico é um tipo de texto que faz parte de uma publicação, contendo autoria declarada e apresentando informações importantes em diversas áreas do conhecimento científico. Ou seja, por meio do artigo científico, as pessoas podem compartilhar os resultados de suas pesquisas, contribuindo para a construção do conhecimento. Escrever um artigo científico é uma atividade importante, pois promove a troca de ideias e registra as atividades dos pesquisadores. Devemos ter em mente que toda comunicação, seja ela falada ou escrita, precisa ter uma sequência lógica para que as pessoas envolvidas possam se entender e trocar ideias claramente. Com os artigos científicos não é diferente. Eles são escritos com uma sequência lógica a partir da seguinte estrutura básica: elementos pré-textuais, que são o título e o resumo do artigo, corpo do artigo contendo a introdução, o método, os resultados e a discussão, e a conclusão ou considerações finais. E por fim, temos as referências. Vamos agora conhecer cada uma dessas seções que fazem parte da estrutura básica de um artigo científico. O título é a parte que dá nome ao artigo científico. No nosso exemplo, o título do artigo científico é Relações entre Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa. Geralmente, o título do artigo científico tem 12 palavras em média, às vezes um pouco mais, às vezes menos. Além disso, é necessário que o título esteja relacionado ao tema do artigo, para que as pessoas interessadas no assunto possam encontrar o trabalho e decidir fazer sua leitura. Depois do título, temos o resumo, que traz a ideia geral do artigo científico de forma sintetizada. Um bom resumo permite que as pessoas tenham uma noção geral da pesquisa que foi realizada e dos resultados que foram alcançados. Por isso, um resumo geralmente contém todas as informações importantes sobre o artigo científico, o tema, o objetivo geral, o método, os resultados e as conclusões. Entretanto, o resumo normalmente não ultrapassa 150 palavras. Além disso, colocam-se no final do resumo as palavras-chave do artigo científico. Um bom título e um bom resumo despertam o interesse das pessoas pela leitura de um artigo científico. Ao ler um artigo, chega-se à parte principal do trabalho, o corpo do texto. Esse corpo é a parte mais importante do trabalho, pois contém o desenvolvimento da pesquisa realizada. No corpo do artigo científico, geralmente se encontram as seguintes seções: a introdução, que traz o tema, a justificativa e o conhecimento já existente sobre o assunto pesquisado. O método, que é uma seção usada para explicar como a pesquisa foi realizada. Os resultados, ou seja, o que os fatos e informações trazidos pela pesquisa revelam por meio da investigação. E a discussão, que é uma seção empregada para analisar e dar sentido a tudo o que foi descoberto por meio da pesquisa.
Portanto, é no corpo do artigo científico que estão as informações mais importantes produzidas por meio da pesquisa. Uma pesquisa geralmente é finalizada com as conclusões ou considerações sobre o tema pesquisado. Além de informar ao leitor quais as respostas encontradas, essa parte final também serve para identificar novas possibilidades de pesquisas a serem desenvolvidas. Você deve estar se perguntando: existe diferença entre conclusões e considerações finais? A resposta é sim. Veremos essa diferença nas próximas aulas, quando conhecermos os tipos de pesquisas. O artigo científico é produzido com base em outros textos científicos. Por isso, é necessário saber de onde as informações para escrever o trabalho foram retiradas. Essas fontes são listadas na seção Referências, seguindo um esquema chamado autor-data. Veremos esse sistema nas nossas próximas aulas. Até aqui, vimos que um artigo científico tem uma sequência lógica e é estruturado a partir do título e do resumo, passando pelo corpo do texto, chegando à conclusão ou considerações finais e apresentando as referências da pesquisa. Você saberia dizer quais são as características de um bom artigo científico? Já sabemos que os artigos científicos servem para construir e disseminar o conhecimento científico. Esses textos precisam possuir algumas características, tais como a relevância, isto é, o artigo precisa despertar o interesse de outras pessoas. A objetividade, o que quer dizer que o artigo precisa ser claro quanto ao tema que procura explicar. Sequência lógica, ou seja, o texto precisa ter início, desenvolvimento e finalização, de modo que os leitores possam compreender as ideias expostas. Outra característica importante para um artigo científico é a padronização. Isto significa que existem normas a serem seguidas para a produção dos textos científicos. Vamos aprender a lidar com essas normas nas próximas aulas. O uso correto da língua portuguesa também é outro fator importante para a produção de bons artigos científicos. Já o tempo razoável indica que uma pesquisa não pode ser realizada num período muito curto de tempo, pois pode produzir resultados falhos, mas também não pode ser executada num tempo longo demais, pois os resultados iniciais da pesquisa poderão ser modificados com o passar do tempo. Cada uma dessas características serão abordadas nas nossas próximas aulas. Por hoje, podemos partir para a revisão do que vimos até aqui. Neste vídeo, vimos que um artigo científico serve para a divulgação dos resultados de uma pesquisa, contribuindo para a construção do conhecimento científico. Vimos também que a estrutura básica de um artigo científico é a IMRD, ou seja, Introdução, Método, Resultados e Discussão. Conhecemos também as características que conferem qualidade a um bom artigo científico. No próximo vídeo, veremos como definir um tema para que possamos produzir um artigo científico. Se você já teve dificuldade para decidir sobre o que escrever, recomendo que não perca nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você e bons estudos!